Se você acompanha o futebol internacional, especialmente o futebol inglês, provavelmente já ouviu falar do Boxing Day. Essa é uma das maiores tradições dos esportes internacionais, especialmente no futebol inglês. Mas você realmente sabe o que é o Boxing Day? Toda essa sua tradição e por que ele é tão importante? O que eu posso te garantir é que se você acompanha o futebol hoje, é graças ao Boxing Day. Eu sou o Gabriel e aqui eu falo um pouco sobre o futebol e suas histórias. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição, pois isso ajuda muito o canal. Então bora pro vídeo. Para os brasileiros, o dia 26 de dezembro nada mais é do que um dia após o Natal. Essa data serve para as pessoas trocarem aqueles presentes que não deram certo, aquela roupa que não serviu, ou algo que veio com defeito, até mesmo aproveitar aquelas últimas sobras da ceia de Natal. Porém, o dia 26 de dezembro é uma data muito importante para os países de língua inglesa. Esse dia é chamado de Boxing Day nesses países de língua inglesa e é considerado uma data super importante, tanto financeiramente como religiosamente, já que é o dia de Santo Estevão. Não se sabe ao certo quando surgiu o Boxing Day, mas há 3 teorias para sua origem. A primeira teoria é que lá na Idade Média, as igrejas arrecadavam em caixas de nártex dinheiro e essas caixas eram abertas apenas um dia após o Natal, ou seja, no dia 26 de dezembro. E esse dinheiro arrecadado pelas igrejas era doado para os pobres. A segunda teoria é que os nobres doavam comidas para os seus funcionários, como uma forma de agradecimento pelos serviços prestados durante o ano. E ainda há uma teoria mais antiga, lá do século X. Nessa época, o rei Venceslau, comovido por um indigente, doou para ele comida e vinho. Ela é bem parecida com a primeira teoria, pois isso surgiu uma tradição da igreja anglicana para juntar doações com dinheiro e comida com as caixas abertas no dia 26 e doado para aqueles que mais necessitavam. Hoje em dia, em países do Reino Unido, Canadá, Austrália e Trinidade e Tobago, entre outros, o Boxing Day é um feriado muito importante e bem tradicional para compras. Se tornou comum que as lojas abram super cedo, até mesmo antes das 5 da manhã, e se formem filas enormes para compras. Isso porque os lojistas aproveitam para começar o ano com um estoque novinho, então eles fazem muitas promoções. É comum que as lojas façam promoções relâmpago com queda drástica nos preços. Esse fenômeno é bem semelhante à Black Friday lá dos Estados Unidos e que também acontece após um feriado, no dia de ação de graças. E o Boxing Day é considerado por muitos lojistas como o dia com maior faturamento do ano. Ok, eu já expliquei o que é o Boxing Day, mas qual é a relação dessa data com o futebol? O Boxing Day se tornou uma das maiores tradições no futebol britânico. O dia 26 de dezembro acontece a rodada do Boxing Day na Premier League. Por isso a liga organiza alguns jogos em meio às festas de fim de ano. E essa rodada do Boxing Day acabou se tornando um dos principais entretenimentos das cidades. Os torcedores costumam lotar os estádios, os bares ou mesmo ficar em casa, mas assistindo a partida junto da sua família. Antes, a Premier League organizava as partidas apenas com clássicos locais. Assim, os torcedores, jogadores, técnicos evitavam fazer grandes viagens e ficar distante da família. Mas com o decorrer do tempo, a Premier League acabou mudando isso, mas a tradição permanece. Em 2022, o futebol internacional precisou parar para a disputa da Copa do Mundo lá no Catar. E na Inglaterra, a Premier League retornou às atividades justamente com a rodada do Boxing Day no dia 26 de dezembro de 2022. E essa tradição do Boxing Day ela é bem mais antiga do que você possa imaginar. Ela surgiu antes mesmo da criação do campeonato inglês, em 1888. Foi justamente um dia 26 de dezembro, mas de 1860, que aconteceu a primeira partida entre dois clubes. Durante a comemoração do Boxing Day daquele ano, o Sheffield Football Club enfrentou e venceu o Hallam Football Club por 2-0. Assim surgiu o primeiro clássico do futebol. Isso que também os dois times são da cidade de Sheffield. Durante os seus 3 primeiros anos de existência, o Sheffield até fazia algumas partidas, mas eram jogos internos, ou seja, era contra suas próprias equipes. Somente lá em 1860 que surgiu o Hallam FC. Essa partida aconteceu lá no Sandgate Road, casa do Hallam FC. Porém, esse jogo foi sob as regras do Sheffield FC. Até por isso, esse clássico ele ganhou o nome de Rules Derby, ou Derby das Regras, no português. No dia 29 de dezembro de 1862, os dois clubes voltaram a se enfrentar para a inauguração do Bramall Lane, hoje casa do Sheffield United.
A partida também serviu para juntar fundos que seriam doados à caridade, mas a partida acabou terminando com uma briga generalizada. Um ano depois, em 1863, o Sheffield FC participou como observador da criação das regras do futebol, enquanto em 1867 o Hallam FC foi campeão da Copa Youldan, considerado o campeonato mais antigo do mundo, superando até mesmo a Copa da Inglaterra. Esses dois anciões do futebol continuam em atividade, mas bem longe dos holofotes da Premier League ou Championship. O Sheffield FC está apenas na 8ª divisão da Inglaterra, enquanto o Hallam FC está na 10ª divisão. Mesmo em apenas nível amador hoje em dia, esses dois clubes continuam cultivando essa rivalidade e mantendo essa tradição que começou lá no Boxing Day de 1860. Por isso, eles promovem anualmente pelo menos uma partida entre os dois times. Mas e aí, você conhecia essa história? Sabia o que é o Boxing Day e toda a sua importância para a história do futebol? Na descrição desse vídeo estão as minhas outras redes sociais. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.